Neste vídeo, os 3 erros mais comuns de investidores novatos em fundos imobiliários. Bora conferir? Olá, investidor de fundos imobiliários, seja bem-vindo a mais um Radar FI, o seu informativo diário de fundos imobiliários. Bom, como alguns sabem, né, eu sou bem entusiasta aí com a questão dos fundos imobiliários, acredito demais nessa ferramenta, uma ferramenta excelente para quando a gente fala em caráter previdenciário e etc. E claro, sou investidor também, como pessoa física de fundos imobiliários e atendo vários clientes que possuem patrimônio também em fundo imobiliário, né? Afinal de contas, eu sou um assessor de investimentos e lido com isso no meu dia a dia. Eu participo então de muitos grupos. Esse é um vídeo mais solto, tá? Mais aqui sem pauta mesmo, é só um bate-papo aí com todos vocês. Eu participo de muitos grupos de discussão de fundos imobiliários, casas de research, eu tenho acesso a bastante relatórios, evidentemente, também comunidades fechadas de redes sociais, enfim. Então eu consigo ver bastante como que às vezes as pessoas mais novatas fazem as suas estratégias, seja reclamando ali com outras pessoas, queixando de algum erro, alguma coisa em relação à montagem das suas carteiras, né? E aí a gente consegue observar quais são ali os erros mais comuns quando se trata de fundos imobiliários. Vamos lá, então. Erro 1. Bom, o primeiro erro que a gente observa muito em relação ao investidor de renda variável, assim, no geral, que é fundos imobiliários e também ações, é as pessoas não fazerem uma reserva de emergência, não terem um caixa disponível para o uso do dia a dia, para aquele valor que às vezes você precisa pagar uma conta, ou surge uma novidade acerca de um automóvel, etc., ou até oportunidades de outros investimentos, e a pessoa acaba concentrando a maior parte do seu dinheiro de liquidez em ativos de renda variável. Por que, que isso é um erro? Porque, evidentemente, numa necessidade, já que a gente está falando de emergência, caso você, investidor, precise resgatar os seus valores para o uso, você vai estar sujeito à cotação de mercado, o que vai estar acontecendo no dia a dia. E pode ser que não seja um bom dia de venda, um bom mês, um bom período, um ciclo, né? Como a gente vem vivendo agora, ciclos de renda variável mais complicados no Brasil. Então, já é a primeira, né? Não ter uma reserva de emergência é um erro clássico, principalmente para fundos imobiliários e ações. Erro 2. Bom, em relação a mais um erro muito comum, ele está relacionado à análise dos papéis. Geralmente, quando a gente fala em fundos imobiliários, já se pensa recebimento de aluguéis. Afinal de contas, esse é realmente ali o principal objetivo de uma carteira de fundos imobiliários. O recebimento de aluguéis, visando os benefícios que a gente já conhece dos fundos imobiliários, que é no caso liquidez imediata, né? Você vende a sua cota ali em até D2, você tem o dinheiro disponível na sua conta. Outra questão muito importante em relação à tributação, né, onde você tem nos fundos imobiliários tradicionais a tributação de 20% sobre o ganho de capital das cotas na hora do resgate, mais o aluguel, o dividendo, ele é pago de forma isenta de imposto de renda. Uma diferenciação também, fundos de infraestrutura, eles também não têm a tributação no ganho de capital pelas cotas. Então, muita gente acaba escolhendo os seus fundos imobiliários pelo que está pagando de aluguel, sem fazer uma análise melhor ali em relação ao fundo. E isso é um erro muito comum,
As pessoas acabam vislumbrando ali um alto pagamento de dividendos e às vezes não olham os indicadores que estão por trás daquele fundo. O que seria o ideal? Você olhar mais do que isso. Ver como que é a gestão do fundo, quem é a gestora, se é uma boa gestora, se tem uma administração eficiente, se tem também histórico passado de problemas. Outra coisa muito importante, olhar o portfólio desse fundo, qual segmento esse fundo está inserido. Isso também vai cair ali já no próximo, tá? Já fica a dica. Então, olhar todos esses indicadores, o P sobre VP, né, que é o valor da cota negociada a mercado com o valor da cota real, né, do patrimônio do fundo, olhar os indicadores e principalmente a categoria, se é de recebíveis, se é de tijolo, se é fundos de fundos, híbrido, fiagros, enfim. Então, não se baseie apenas pelo dividend yield. Um adendo nesse segundo erro já também. Muita gente pulveriza demais o valor, valores menores, em poucas cotas de fundos que não fazem sentido. Então, qual é a dica aqui para você ter um aluguel saudável? Procurar bons fundos com segmentos diferentes, caso você queira diversificar na questão dos segmentos e tirar uma média desse yield. Uma conta muito fácil, né, gente? Vamos lá. É só ver o tanto de fundos que você tem e o peso de cada um dentro da sua carteira, qual a porcentagem que você tem do seu valor total, e fazer ali uma conta básica de quanto cada um paga de aluguel, dividir pelas porcentagens corretas e chegar ao seu aluguel ideal. Lembrando, quanto mais, isso em geral, tá? Quanto mais aluguéis, evidentemente, pode ser que esse fundo tenha mais risco na carteira para entregar esses aluguéis. E fundos também que têm um PVP muito baixo por algumas situações, de repente, em algum determinado momento, estão aumentando os seus aluguéis ali por conta desse desenquadro ali da cota, e isso demanda muita atenção, né? Então, erro 2, olhar apenas o indicador de aluguéis. Não faça isso. Erro 3. Então vamos lá. O erro 3 ele também está relacionado a uma questão de análise. Tá? Como eu falei no outro erro, no erro 2, né? Muita gente não faz uma carteira estruturada. Quando você vai pegar o seu patrimônio e fazer uma alocação em fundos imobiliários, são produtos que não devem ter uma movimentação muito constante. Não é a finalidade de uma carteira de investimentos de fundos imobiliários ficar girando muito, trocando muitos fundos, porque a valorização das cotas nos fundos imobiliários, elas são mais difíceis de atingir. Na verdade, o que deve ser feito, que é muito comum, é a compra desordenada desses fundos e acaba que a pessoa tem uma estratégia, não tem uma estratégia, tem uma não estratégia. Então, separe quais os setores que você quer ficar, escolha bons fundos e faça uma carteira respeitando essa análise acima. Claro, isso demanda estudos, leitura de researches. Evidentemente, às vezes tem pessoas que pagam para ter researches. Não confie sempre em research, em papers ali, porque pode acontecer, né, de algum viés ali daquela casa de recomendações acerca de um determinado papel. Então, analise friamente as opções. Preste muita atenção na recorrência dos aluguéis e na vacância também. Muita gente não se atenta a esse indicador. Dentro desse erro 3 é muito comum pessoas que têm ali fundos, né, dando problemas justamente por conta desses indicadores, tá? Então, fique atento para fazer uma carteira saudável. E aí, para finalizar, então, a última dica em relação aos fundos imobiliários. Dica bônus, hein? Faça a sua carteira baseado nessas informações
básicas, né, que eu falei para vocês, olhando os indicadores, etc., mas também procure sempre manter os aportes. Pegue os seus dividendos e reinvista uma parte deles, se não a totalidade. Quando você está construindo a sua carteira, o ideal é que todo o provento que você receba, você reinvista ou em fundos novos, baseado em novas análises, ou nos fundos atuais. Atentem-se a variações de mercado para que você possa aproveitar o chamado preço médio. Para quem não sabe, quando você vai comprando as suas cotas, você chega ali a um preço médio, né, de todas as suas compras, dos dias que você fez, etc. Analise se naquele momento o determinado fundo que você tem intenção de aumentar a sua posição está com os indicadores positivos ainda da primeira análise, e se ele estiver, reinvista nesse próprio fundo, lógico, pagando mais barato sempre que possível, para que o seu preço médio fique cada vez menor. E isso, no longo prazo, vai ocasionar para você, quem sabe aí sim, uma vantagem ali no ganho das cotas. Tá? Essas eram as dicas, então, e os erros mais comuns que eu percebo dos investidores nos canais que eu mais navego de fundos imobiliários, tá bom? Claro, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscreve aqui no canal, compartilha com o seu amigo que está fazendo agora a sua carteira, para ele não cometer esses erros e, claro, meta do canal, 1.000 inscritos até o final de 2025, conto com você. Vem participar aqui da nossa comunidade, tá bom? Fico por aqui com mais um Radar FI. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.